Nesse canal eu costumo falar sobre diversos tópicos. A maioria deles sendo sobre os jogos, os videojogos. Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que diz aqui atrás? How is hell? Como é o inferno? Sabe o que está escrito aqui atrás? Sente-se e relaxa-te. Deixe as legiões te possuir. Mas eu também costumo falar sobre várias coisas que atraem o meu interesse. Assim, quando eu falo sobre videogames, é claro, é algo que você espera de mim, porque olha só pra mim, o que mais você esperava? Mas outros tópicos que me interessam também, um deles, no caso, é jogar xadrez. É tipo, olha só pra mim, o que você esperava? E atualmente, o mundo de xadrez está passando por, basicamente, o maior escândalo de trapaça da história do jogo. E no momento, chegamos em um ponto onde as coisas vão acalmar até a reportagem da Federação Internacional de Xadrez sair falando sobre o que eles encontraram em relação a todo o assunto, mas a gente ainda vai chegar lá. Basicamente, o que aconteceu é que um jogador, um grão-mestre chamado Hans Niemann, foi acusado de trapacear em partida de xadrez e se fosse só isso, não seria, tipo, lá essas coisas, fazer o comentário sobre toda essa situação. Mas a história criada desde o começo disso é que realmente vende tudo isso e coloca o destaque na primeira página. O J.J. Jameson adoraria isso. Eu não sei se vocês estão sabendo, apenas como um prólogo, mas o xadrez não era realmente algo muito discutido antes da pandemia. A maior parte dos campeonatos eram feitos presencialmente, como eles chamam over the board, e, bom, era isso. As pessoas iam lá, jogavam xadrez, não tinha muita cobertura e, bom, ficava por aí. Eu e você provavelmente não saberíamos que as pessoas estavam ali jogando xadrez, mesmo eles estando lá, e todo o negócio que rolava por trás e toda a cobertura jornalística, além de, bom, todas as equipes que trabalham com isso. Depois da pandemia, todo mundo foi forçado a passar a fazer os campeonatos online. E isso causou um estouro em relação à atenção das pessoas nesse esporte. Por causa de coisas como streamers da Twitch jogando campeonatos amadores. About the plans and the process here, because when you bring out the bishop like this, it can become very vulnerable right away. So I'm not sure that I like the variational approach here. No, please don't. And it's too soon. It's too soon, Hikaru. We didn't even reach a climax. You know, when I said it'd be fun to see a checkmate in 4 earlier, I was joking. It wasn't real. Como grão-mestres começando a fazer streams na Twitch também e mostrando o jogo para milhares de pessoas. Tudo isso foi amplificado muitas vezes durante todo esse período que as pessoas simplesmente não podiam sair de casa. E não apenas isso, mas também o fato das pessoas não conseguirem sair de casa meio que causou um certo interesse em procurar qualquer coisa pra fazer, em vez de só morrer de tédio e ficar assistindo a TV, vendo o Rodrigo Faro sendo humilhado na frente das câmeras com o soundboard tocando a cada 3 segundos. E agora que você sabe o porquê que eu estou falando disso, vamos começar de onde tudo começou. Hans Niemann teve uma partida contra Magnus Carlsen. Magnus Carlsen é simplesmente o campeão do mundo em xadrez clássico e o cara é basicamente Bom, eu não tenho uma comparação direta, mas é o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Eu acho que podemos dizer que ele é o faraó do xadrez, se você entende a minha pegada. Meu Deus, essa foi a pior comparação que eu podia ter feito. Mas tudo bem, uma coisa importante, no entanto, pra frisar em relação a esse jogo dos dois é a diferença do elo que eles têm. Magnus Carlsen tem um elo de mais de 2.800, que é um dos mais altos do mundo, claramente, ele é o melhor jogador de todos os tempos e é o campeão do mundo, enquanto que, antes dessa partida, Hans Niemann tinha um elo de 2.600 e, bom, lá em cima, quase 2.700. E eles foram jogar uma partida
presencial de xadrez clássico. Para detalhar um pouco mais sobre isso, xadrez clássico é aquele modo de xadrez que você imagina quando você pensa nos melhores jogadores do mundo jogando. Estão lá, eles calculando todos os movimentos possíveis em uma situação, e depois eles percebem que eles acabaram de gastar 45 minutos pensando qual vai ser o movimento que eles vão fazer, e eles acabam fazendo um simples erro que acaba detonando todo o jogo deles. E Magnus Carlsen estava jogando com as brancas, enquanto Hans Niemann, claro, jogando com as pretas. Se você não tem muita noção sobre xadrez, deixa eu explicar que, geralmente, as brancas têm a vantagem simplesmente por serem as primeiras a jogar. Portanto, tem todo um negócio de que as pretas, na maior parte do jogo, especialmente no alto nível, estão ali jogando para se defender, e muitas vezes um empate é considerado como um resultado aceitável. O que aconteceu é que Hans Niemann ganhou a partida. E ganhou a partida, bem claramente. Tudo bem, nada demais. Eu acho que pode acontecer o fato do melhor jogador de todos os tempos perder para um cara que eu, pessoalmente, não conhecia até tudo isso acontecer. Mas beleza, acho que eu não quero tirar o crédito dele. Só que o que aconteceu no dia seguinte foi que Magnus Carlsen, ele mandou um tweet dizendo que ele estava se retirando do torneio e não ia jogar mais. Ele falou que os motivos... Ele não podia explicar os motivos, porque senão ele ia ficar com bastante problema pra cima dele. Aí que todas as coisas começaram todo o murmúrio começou na população que estava, antenada em relação a isso. Basicamente, isso foi Magnus Carlsen dizendo que Niemann trapaceou durante o jogo. E isso não ficou nem um pouco melhor quando logo depois o maior site de xadrez do mundo, o chess.com, mandou um e-mail pessoal, não foi nada público, mandou um e-mail pessoal para Niemann dizendo que ele tinha perdido acesso da conta dele e ele foi desconvidado do próximo torneio que eles estavam fazendo. Logo depois disso, é claro que Niemann mandou tudo a público e, já que Carlsen simplesmente deixou tudo meio que no ar, sem realmente explicar o que estava acontecendo, e claramente Niemann, numa situação dessas, não estava muito satisfeito em ter a cara de trapaceiro, certo? Até aí as coisas já estavam bem ruins, mas elas ficaram cada vez piores. Muitos outros grão-mestres começaram a fazer as análises deles em relação a tanto o jogo quanto as entrevistas que Niemann fez em seguida, dizendo que um cara que conseguiu ganhar de Magnus Carlsen com as peças pretas, algo que apenas poucas pessoas conseguiram fazer nos últimos 5 anos, não conseguir dizer que um certo movimento durante a análise dele após o jogo era simplesmente totalmente perdido no jogo inteiro, eles estavam com suspeitas de que Niemann não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo ou falando. Mas tudo bem, vamos pular um pouco pra frente depois das alegações que todo mundo estava jogando aí, porque por um bom tempo nós ficamos sem muitas atualizações em relação a toda essa situação. Só que, no tempo que tava aí, muitos memes foram criados. Não apenas isso, eu esqueci de comentar, mas antes disso tudo começar, eu fiquei conhecendo Hans Niemann pelo fato de que ele participou de um torneio de xadrez blitz, que é um outro formato mais rápido do que o clássico, onde ele ganhou de Magnus Carlsen, tudo bem, ok, até aí, beleza. E ele deu essa lendária entrevista durante o torneio. Magnus Carlsen, and now I'm curious to hear some reactions from Hans in Miami. Hans, yesterday was a terrible day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special doing this against Magnus, Hans? E depois disso, ele passou a perder basicamente todos os jogos. Ele não ganhou absolutamente nenhum jogo. Ele ganhou algumas partidas,
mas jogos mesmo, nenhum deles. E esse foi o resultado da competição inteira. Olha ele lá embaixo. Então não apenas ele já tinha toda essa atenção em cima dele por causa desse meme fantástico, mas agora, com todas as alegações de trapaça em cima dele, as pessoas estavam criando as mais insanas teorias em relação a como ele pode ter possivelmente trapaceado. Porque, caso você não saiba, esses torneios de xadrez costumam ter uma segurança muito boa em relação a, bom, segurança em si e também medidas contra trapaça. Sabe aquela varinha magnética? Sim, eles passaram isso nele. Então, não apenas, tipo, se ele jogasse o jogo completamente nu pra provar 100%, com 100% de certeza de que ele não estava trapaceando, essas medidas foram tomadas de forma aceitável e eventualmente nós iremos cobrir um pouco mais sobre se Niemann trapaceou em torneios presenciais ou não. Mas as teorias foram tão insanas que as pessoas começaram a assumir que o coach do Magnus Carlsen acabou vazando a estratégia que ele iria utilizar naquele jogo e o Niemann conseguiu essa informação. O Niemann estava utilizando... meu Deus, eu vou ter que falar isso. O Niemann estava utilizando bolas anais. O Niemann estava utilizando bolas anais que vibravam de acordo com os movimentos que eram recomendados pelo computador. Eu não estou zoando, isso foi uma teoria que criaram e isso virou um meme absurdamente grande. Tanto que, se você for no canal dos Chess Brian, se eu não me engano, você vai ver que eles têm um emote bem sugestivo em relação a isso. Mas beleza, depois de Magnus Carlsen sair desse torneio, o torneio continuou e Niemann continuou ganhando bastantes jogos e bastantes partidas contra muitos outros grão-mestres de insano nível. Todos muito conhecidos, muito bons competidores. Tudo bem, ele teve um desempenho muito bom nesse torneio, mesmo tirando o fato de que ele foi chamado de última hora para tomar o lugar de alguém que não pôde vir. Mas beleza, vamos partir para o próximo evento. Magnus Carlsen e Hans Niemann se encontraram mais uma vez no torneio na qual eu estou não lembrando o nome no momento, mas eu vou mostrar para vocês, que é um torneio online Blitz, mais uma vez. E quando eles se encontraram, Magnus Carlsen desistiu da partida no segundo turno. Ele não quis jogar contra Hans Niemann. E mais uma vez a internet foi a loucura, todo mundo começou a trazer à tona mais uma vez sobre o fato de que Magnus Carlsen estava implicando que Hans Niemann estava trapaceando esse tempo todo e que ele não queria jogar com ele por causa disso. Logo em seguida, Magnus Carlsen deu uma entrevista e deu ainda mais algumas dicas sobre o que ele possivelmente estava pensando sobre Niemann e dando dicas sobre ele achando que ele realmente estava trapaceando. No fim desse torneio, ele veio com um tweet dizendo tudo o que ele estava imaginando em relação a Niemann e em questão de trapaça. Ele realmente estava com o pressentimento de que Niemann estava trapaceando por causa que ele não estava parecendo necessariamente nervoso durante a partida deles, além de não gastar uma quantidade, vamos dizer, razoável de tempo em certas posições difíceis naquele jogo, no primeiro jogo que eu falei. E é por isso que ele decidiu fazer tudo o que ele fez desde então. Porém, ele não tem evidências concretas para acusar Niemann e, portanto, ele não tem a liberdade de diretamente dizer que ele estava trapaceando, apenas dizer que tudo isso são pressentimentos que ele tem. Com isso fora do caminho e as pessoas finalmente satisfeitas em saber que Magnus Carlsen estava realmente insinuando que Niemann trapaceava, é que as coisas pareciam estabilizar, pareciam que iam deixar as entidades fazer o que elas tinham que fazer para dar essa trégua em todo mundo e tirar todas as conspirações do caminho. Eventualmente, a FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez,
mandou um relato dizendo sobre o que eles iam fazer em relação à análise de fair play, que eles iam cobrir tudo isso, iam fazer a própria investigação deles, e tudo bem. As coisas iam parar por aí. Só que, recentemente, tivemos essa bomba caindo. Um artigo de 72 páginas da Chess.com cobrindo tudo que eles encontraram sobre Niemann trapaceando. E, cara, todas as informações desse artigo são absolutamente bombásticas. Essencialmente, o que eles encontraram são uma série de estatísticas que apontam, porém, são forte evidência, porém não prova, de que Niemann trapaceou várias vezes, além das vezes que ele publicamente disse que trapaceou na entrevista dele, que ele tinha previamente dito que apenas utilizou de trapaças quando ele tinha 14 e 16 anos, há alguns anos atrás. Atualmente ele tem 19 anos. Só que nesse artigo eles apontam que isso não é verdade. Ele também trapaceou quando ele tinha 17 anos, em 2020, quando a pandemia estava em seu ápice. E também, além de Niemann ter confessado trapacear, ele disse que nunca fez isso em torneios que tinham algum tipo de premiação. Também apontado nesse artigo como algo que Niemann estava possivelmente mentindo sobre, por causa que ele tem diversos jogos na qual está bem aparente de que ele trapaceou em vários deles. De todas essas análises e muitas outras coisas, tem vários canais brasileiros também que cobriram sobre isso, especialmente o Xadrez Brasil, que tem um analista de dados lá que também fez eu acho que ele participou desse artigo também, eu não tenho certeza, mas ele também deu a opinião dele em relação a isso, baseado em toda a análise que ele fez, e muitas coisas apontam que Niemann estava possivelmente trapaceando nisso. Desse artigo da Chess.com também, decidiu dar uma analisada em relação à performance de Niemann em torneios presenciais. E tudo que eles encontraram foram estatísticas tão extraordinárias que meio que simplesmente apontam como Niemann sendo o próximo melhor jogador de todos os tempos. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Eles não têm qualquer sinal de que Niemann pode ter trapaceado em qualquer torneio presencial. Todas essas estatísticas que apontam Niemann como um dos jogadores que mais cresceram de elo durante um certo tempo e com uma certa idade, considerando todos os fatores que eles decidiram analisar, ele é um dos jogadores que mais cresceram de rank nesse tempo, e comparado a outros jogadores fortes também, e ainda assim, todas as outras estatísticas que analisam os jogos deles em relação aos outros mostram que ele tá bem normal com tudo isso. Eles não têm nenhum tipo de prova ou evidência que apontam ele ter trapaceado em torneios presenciais. Eles têm vários que apontam dele ter trapaceado em torneios online, mas presencial, nada. Nenhum tipo de estatística mostra que ele trapaceou. Isso é o que mais me deixa abismado com tudo isso. É um negócio tão extraordinário. Eu não tenho palavras. Aqui é o Sorra do futuro pra dizer que eu cometi uma gafe. Eu falei besteirinha. Eu postei cringe e irei perder inscritos. Mas esse negócio sobre o relatório do Chess.com em relação a Hans Niemann e o que eles encontraram relacionado às estatísticas dele em torneios presenciais não necessariamente indica que eles livraram completamente das suspeitas que eles têm em relação a ele trapacear nesses torneios. Mas, considerando as informações e dados que eles tinham disponíveis para eles para serem analisados, e contanto essa análise, eles não tiraram nenhum tipo de conclusão necessariamente concreta para dizer que ele realmente trapaceou. Mas esses dados que faltam para ele são coisas do tipo quantidade de tempo gasto em cada um dos movimentos, então
é coisa que eles realmente precisam para conseguir tirar uma melhor análise em relação a isso. Portanto, mesmo eles dizendo que não há sinais que ele trapaceou, eles também não estão tirando todas as suspeitas em cima disso. Com tudo isso, e com essa reportagem saindo, as pessoas formaram suas opiniões em relação a ele. Que ele é uma pessoa que não pode ser acreditada, um mentiroso e um trapaceiro. E, bom, é complicado mesmo. Porque, especialmente quando você mente e ainda faz trapaça dessa forma, é muito difícil você conseguir a sua credibilidade de volta. Podemos assumir que ele também não trapaceou em torneios presenciais? É difícil de dizer. O que esse artigo, no final das contas, fala é que eles precisam melhorar os padrões de segurança nesses torneios e ter certeza de que os jogadores não estão trapaceando de alguma forma. Eles conhecem todas essas formas de trapaça, provavelmente, inclusive, assim, tá, não. Mas as coisas acabam por aqui, por enquanto. Seja lá o que você pensar em relação a Niemann, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. É algo muito complicado. Sim, ele trapaceou, mas é muito difícil encontrar evidências, ou melhor, provas de que ele fez isso, pelo menos em torneios presenciais. E tudo isso é o suficiente hoje em dia para acabar com a carreira de alguém. E assim, mesmo se ele não trapaceou, muito dano já foi feito em relação à imagem dele, porque Magnus Carlsen disse que ele não vai querer jogar com Hans Niemann em qualquer circunstância. E, bom, quando os torneios convidam pessoas para participar neles, é claro que eles vão convidar o melhor jogador de todos os tempos. O que isso tira oportunidades para que Niemann consiga participar desses torneios. Então é muito difícil de opinar em relação a isso. Ainda mais eu, que sou completamente horroroso em xadrez. Pra mim, todo mundo parece ser, tipo, o melhor jogador de todos os tempos. Mas, dizendo no final disso tudo, concluindo finalmente essa jornada imensa no drama de xadrez, é uma situação complicada. E as coisas vão ficar um pouco calmas, por enquanto. Mas ainda temos a reportagem da FIDE para ser lançada. E aí sim, nós vamos finalmente chegar à conclusão de tudo isso. Ou não. Talvez eventualmente eles queiram concluir tudo isso na corte por causa de casos de defamação e tudo mais. Mas assim, quem sou eu? Deixa eu voltar lá pro meu jogo e perder minha rainha de graça.